Então, pessoal, vamos continuar aqui com os nossos conceitos sobre as soluções, de uma forma que a gente consiga entender e classificar essas soluções que vocês estão trabalhando. Por exemplo, a gente vai ter três conceitos para se preocupar. Na verdade, dois, porque o terceiro, ele não é cobrado no vestibular, mas vocês precisam saber que eles existem. E eu vou passar bem por cima do que de fato é o conceito, porque ele é mais para quem vai prestar algum vestibular muito específico, em geral com uma carga muito grande de conceitos, e não é, em geral, o foco do Enem e da Unesp, tá bom? Mas vamos lá. A solução insaturada, então, que a gente vai classificar aqui, é justamente aquela quando você tem o sal dissolvido nela, você colocou menos sal do que você poderia colocar. Ou seja, você está abaixo do seu limite de solubilidade. Se a gente, por exemplo, pensar naquele sal de cozinha no começo da nossa aula, lembrando que ele tinha o seu limite de solubilidade de 65 gramas possíveis de serem dissolvidos em 100 gramas de água, ou em 100 ml de água, que dá na mesma, a gente entende que se eu colocar menos do que isso, naqueles mesmos 100 ml de água, eu tenho menos do que eu conseguiria solvatar com as minhas moléculas de água. Então eu vou falar que essa solução ela está insaturada. Ou seja, você tem um sal com uma concentração abaixo do seu limite de solubilidade para aquela temperatura. Da mesma forma, se eu conseguisse colocar exatamente 65 gramas de sal de cozinha naqueles 100 ml de água, eu poderia dizer que, como eu estou no meu limite de solubilidade, a minha solução é, com certeza, saturada. E lembrando que as nossas curvas de solubilidade, como vocês estão vendo aí à direita de vermelho, ela justamente mostra para cada temperatura o máximo de sal que você consegue dissolver naquela quantidade de água, ou seja, ele representa para cada temperatura o seu limite de solubilidade. Ou seja, mais uma vez, são todos os pontos de solução saturada que você consegue atingir naquelas determinadas temperaturas, adicionando aquela quantidade de sal que você obtém projetando no eixo Y para aquela temperatura que você lidou na sua solução. Agora, um conceito muito interessante, que fica mais como curiosidade para vocês, é de solução supersaturada. O que significa isso? É uma solução em que você consegue dissolver aquele corpo de fundo que formou naquele becker, por exemplo, que a gente viu lá no começo do nosso sal, mas de uma forma que, com o menor distúrbio possível, como por exemplo um petereco que você dá naquele seu recipiente, ou uma sujeirinha que cai ali naquele becker, já é suficiente para você novamente formar o corpo de fundo. Ou seja, você tem uma quantidade de sal solvatada naquela água que está acima do seu limite de solubilidade. Ué, mas aí você fala para mim assim, mas você falou pra gente, Rafael, que você tem que pensar que o seu limite de solubilidade ele não pode ser eu não sei falar essa palavra, gente, olha só. Não pode ser ultrapassado. Vou usar essa palavra. Ele não pode ser ultrapassado. Sim, se você não tiver nenhum tratamento específico da sua solução, daquele corpo de fundo, simplesmente ir misturando lá na colher, você realmente não vai se preocupar, porque ele não vai conseguir se supersaturar. Mas pode ser que você, no tratamento térmico daquela solução, que é uma coisa muito específica, você consiga por um instante, por uns minutinhos, solvatar aquele sólido, mas ele chega a ser instável. Você forma uma solução instável e com menor distúrbio naquele seu recipiente, você já volta a formar aquele seu corpo de fundo. Tá bom? É mais um conceito para vocês pensarem. E caso vocês tenham interesse de me perguntar, vocês podem entrar em contato comigo que eu explico melhor. Mas eu quero que vocês se atenham à questão de ser um sólido, uma solução insaturada, quando você está abaixo do limite e, portanto, abaixo dessa curva de vermelho. Nessa região aqui abaixo você tem a região das suas soluções insaturadas. E acima delas você tem as soluções saturadas com o corpo de fundo. Por quê? Porque acima dessa curva você adicionou uma quantidade de sal superior ao limite de solubilidade, que é dado aqui pela sua curva de vermelho representada nesse gráfico.
tá bom? Então vamos para um exercício para a gente conseguir fixar conceitos. Vamos lá. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato de sódio não se dissolveu completamente. Ou seja, ele já está te dando a dica aqui no exercício de que algumas soluções formaram corpo de fundo, porque você ultrapassou o limite de solubilidade. Você está numa região acima da sua curva de solubilidade para o nitrato de sódio. E ele continua. Esse gráfico representa a curva de solubilidade de nitrato de sódio em função da temperatura, que é o que vocês estão vendo ali, aquela curva que fica aqui no gráfico, que eu estou mostrando aqui com vocês para a seta. Ela justamente é o limite de solubilidade, né, a cada temperatura que você tem aqui no eixo X, para o qual você consegue chegar com uma determinada massa de sal que você pode dissolver em 100 gramas de água. Então você vai pegar cada uma daquelas soluções que você preparou no seu laboratório e vai colocar justamente aqui, numerados de 1 a 6, no gráfico, né, que está mostrando aqui, e vai botar no gráfico para você ver onde você encontra a sua solução no seu gráfico de solubilidade. O que significa isso? Vamos pensar, por exemplo, na solução 1. A solução 1, se vocês projetarem aqui, ó, no eixo X, você está com uma solução a 30 graus Celsius. Ótimo! A 30 graus Celsius, qual que seria, teoricamente, a minha solubilidade para o nitrato de sódio? Se vocês baterem na esquerda, vocês vão ver que ele é aproximadamente 80. Ou seja, eu consigo dissolver no meu recipiente até uns 80 gramas de nitrato de sódio para cada 100 gramas de água a 30 graus Celsius, que é justamente o que eu estou mostrando para vocês aqui com a seta, nesse ponto aqui. Ou seja, a minha solução 1, eu tenho uma massa superior de sal nesses mesmos 100 gramas de água e nesses mesmos 30 graus Celsius. Significa que o que aconteceu? Eu formei corpo de fundo. Justamente é essa diferença para cima da minha curva que bota a minha solução 1 como uma solução saturada, porque você já passou da sua curva de solubilidade para cima, e com corpo de fundo. Ela é uma solução saturada, porque você já chegou no limite de solvatação das suas moléculas de água ao redor dos seus íons de nitrato de sódio, e você colocou ainda mais sal, ou seja, você está num ponto superior à curva de solubilidade, o que faz você poder classificar a sua solução como saturada e com corpo de fundo, diferente, por exemplo, da sua solução 2, que foi feita a 40 graus Celsius, mas você utilizou uma massa de sal correspondente aí a mais ou menos 90 gramas, só que o mais importante de tudo, quando vocês plotam a condição da sua solução 2, vocês reparam que ela cai exatamente sobre a curva de solubilidade para o nitrato de sódio a 40 graus Celsius. Significa que vocês chegaram numa solução saturada e não tem corpo de fundo, ou seja, todas as suas moléculas de água estão ocupadas, solvatando os meus íons, e não tenho mais nada em excesso. Você não adicionou nenhum átomo a mais de nitrato, aliás, você não adicionou nenhum íon de nitrato e nenhum íon de sódio a mais do que você poderia formar corpo de fundo. Você não caiu para cima dessa curva, tampouco está abaixo dela. Então você pode classificar essa solução como saturada. Um pouco diferente disso é a solução 5, por exemplo, que ela está localizada abaixo da curva de solubilidade. Se vocês repararem aqui, vamos aproximar para ficar mais fácil. Vocês têm aproximadamente ela sendo feita a 60 graus Celsius, daí que eu plotei ela aqui exatamente, e uma massa de sal que você utilizou aí de mais ou menos 70 gramas de nitrato de sódio para cada 100 gramas de água. Só que se vocês repararem, a 60 graus Celsius, eu poderia dissolver até mais ou menos 100 gramas de nitrato de sódio sem que eu formasse corpo de fundo. Eu saturaria a minha solução utilizando 100 gramas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Mas eu
eu utilizei menos massa de sal nessa mesma temperatura, nesses mesmos 100 gramas de água. Ou seja, se eu plotei aqui a minha solução, significa que ela é uma solução insaturada. Ou, em outras palavras, eu utilizei menos massa de sal do que eu poderia utilizar sem que formasse corpo de fundo. Por isso que eu classifico essa solução como insaturada. Então, resumindo a ópera, toda vez que eu tiver uma solução que eu consigo plotar no meu gráfico e ela se localiza acima da minha curva de solubilidade do meu sal, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Se eu caio sobre a minha curva de solubilidade, exatamente sobre a linha que delimita essas duas regiões de corpo de fundo e de insaturação, eu tenho uma solução saturada e justamente sem corpo de fundo, porque eu cheguei no meu limite, mas eu não ultrapassei ele. Ou seja, todas as minhas moléculas de água estão sendo utilizadas para envelopar, para cobrir os meus íons, mas eu estou no meu limite, eu não posso adicionar mais nada. E para abaixo dessa curva, em qualquer outro ponto aqui localizado, mas aqui representado pelas soluções 5 e 6, eu teria as minhas soluções insaturadas, porque para aquelas temperaturas eu teria como adicionar ainda um pouco mais de sal, como eu estou mostrando aqui na solução 5 e aqui na solução 6, em que eu poderia ainda não ter corpo de fundo. Como você está abaixo dessa linha, elas sempre serão soluções insaturadas, ou seja, eu tenho ainda moléculas de água que não estão saturando o meu sal dissolvido e dissociado na minha solução aquosa. E é justamente essas siglas que eu coloquei aqui para vocês. SSCF, que são as soluções saturadas com corpo de fundo ou precipitado, que estão acima dessa curva, ou seja, representadas pelas soluções 1 e 3. As soluções saturadas, aqui representadas pelas soluções 2 e 4, e as soluções insaturadas, representadas pelas soluções 5 e 6, que se localizam abaixo da minha curva de solubilidade. Como o exercício ele pede, é correto afirmar que temos precipitado em quais soluções? Precipitado é o mesmo que corpo de fundo. Então, eu só posso dizer que eu tenho uma solução com precipitado sendo formado nas soluções 1 e 2, que são as soluções saturadas com corpo de fundo, justamente correspondendo aí à minha alternativa B. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dos conceitos, do que são soluções saturadas, simplesmente saturadas e com corpo de fundo, baseados nas minhas curvas de solubilidade, e o que são soluções insaturadas. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre soluções e sobre solubilidade, continuando essa matéria. E a gente vai fazer uma outra aula, em seguida, a próxima aula, que vai ser só de exercícios para que a gente possa fixar um pouco mais esse conceito, mas também trabalhar alguns exercícios, um pouco os números das questões, né? Porque é justamente o que basicamente cai nos vestibulares, né? São cálculos. Então, eu deixo para a próxima aula a gente continuar o assunto e caso vocês tenham alguma dúvida, algum conceito que foi trabalhado em aula e que vocês não tenham ainda formado muito bem na cabecinha de vocês, vocês entrem em contato comigo que a gente tira a dúvida, tá bom? Abraço a todos!